Essa redação a Letros deu 800, né? Por competência ela deu 160 na competência 1, ela deu 160 na 2, 160 na 3, 160 na 4, 160 na 5, ok? Mas eu dei uma nota muito melhor para essa redação. Então vamos lá, por que eu dei uma nota muito melhor para essa redação? Vamos ler a redação. Anne já teve a oportunidade de ler essa redação. Logo que eu terminar de fazer a correção, vou colocar essa redação à disposição de vocês. O filme de Eliza Hittman, Nunca, Raramente, Às vezes, Sempre, salienta a história da adolescente Autumn Callaghan e sua prima Skylar, em que aquela, olha, aqui a questão do referente, quem é aquela? Eu tenho dois nomes. Eu tenho a prima Scala e eu tenho a adolescente Autumn Callaghan. Quando eu tenho, se eu colocasse em que ela, se eu colocasse entre ela, já vamos fazer na análise. Se eu colocasse entre ela quem? Autumn Callaghan ou Skylar? Então quando eu tenho dois nomes, eu faço referência ao mais próximo. Se ele tivesse falando de escala, ele ia colocar esta. Como ele está falando da que está mais distante, ele coloca aquela. Certo? E aí a gente faz uma relação. Para a galera que ainda não conhece esse tipo de relação de anafórica e catafórica, e aqui no caso anafórica, é uma frase que eu costumo colocar, essa daqui, ó, São Luís e Fortaleza, que já ficou até gravado na minha cabeça. Nossa, hoje o computador tá, ó, apagando mais do que deve. Deixa eu apagar um por um. Fortaleza são lindas cidades. Esta, eu não botei São Luís. São lindas cidades. Esta é conhecida pelas belas praias. Belas, botei belas duas vezes. Pelas belas praias. Ponto e vírgula. Aquela pelo lindo, deixa eu botar pelos não, pelo praias, errei bem aqui. Aquela pelo lindo centro histórico. Se bem que na minha opinião, eu acho as praias de São Luís lindas. Vamos lá. São Luís e Fortaleza são lindas cidades. Esta é conhecida pelas belas praias, aquela pelo lindo centro histórico. Aqui a gente trata de coisas bem interessantes. Aqui eu tenho uma figura de linguagem chamada zeugma. Eu não sei se foi há uns 2, 3 anos caiu essa figura de linguagem na prova do Enem, zeugma. O que é zeugma? É quando eu suprimo um elemento que já foi citado no texto. E, professor, que elemento foi citado no texto que o senhor suprimiu nessa frase? São Luís e Fortaleza são lindas cidades. Esta é conhecida pelas belas praias. Aquela é conhecida pelo lindo centro histórico. Então, eu suprimi a locução verbal é conhecida. Então, aquela, e quando eu suprimo, Anny, eu tenho que tirar a vírgula. Quando eu suprimo, eu tenho que colocar a vírgula. Então, quando eu suprimo, eu tenho que obrigatoriamente colocar. Deixa eu falar aqui com uma aluna rapidinho. Então é o seguinte,
É bom que a gente vai vendo detalhe por detalhe para que vocês também não deixem vocês aprendam muita coisa ao mesmo tempo. Então é o seguinte, quando eu tenho dois referentes, aqui eu tenho dois referentes, ou seja, eu estou tratando de dois itens, de duas palavras, de duas cidades no caso, São Luís e Fortaleza. E eu estou dizendo que essas duas cidades são lindas. E aí eu vou fazer comentários específicos a cada uma delas. Então eu tenho que tratar ora de uma, ora de outra. Só que eu não vou citar novamente o nome das cidades. Então eu não vou fazer o seguinte, eu não vou fazer. São Luís e Fortaleza são cidades, lindas cidades. São Luís, Fortaleza é conhecida pelas belas praias. São Luís é conhecida pelo lindo centro histórico. Porque eu vou ficar muito repetitivo. E a língua nos fornece esse recurso para que a gente possa, então, deixar de cometer essa repetição. Boa noite, Lisandra. Então, para que eu possa evitar essa repetição, eu tenho esse referente e tenho essa figura de linguagem chamada zeugma. O que é a zeugma? É você suprimir um termo que já foi citado. Nesse caso aqui, ó, é conhecida, esse termo é conhecida bem aqui, ele vai ser suprimido, ou seja, eu vou como que retirá-lo, eu vou retirá-lo para evitar essa repetição também. E aí a frase fica, São Luís e Fortaleza são lindas cidades. Esta, quem é que está mais próximo? Vocês lembram daquela questão do caderno? Uma vez, Giovana, eu já falei isso para ela, no 9º ano também eu já falei isso, para muitos alunos. Não sei se o Marcelo sabe dessa questão de como lidar com os pronomes. Por exemplo, Marcelo, se você estivesse ao meu lado aqui, e eu tivesse com uma caneta na minha mão, eu ia dizer, esta caneta que está nas minhas mãos é minha. Se a caneta estivesse nas tuas mãos, Marcelo, e aí a gente está trabalhando com a hipótese de que você está aqui ao meu lado. Aí eu ia dizer, essa caneta, Marcelo, é minha. Se a caneta tivesse a uma distância, com uma pessoa, uma distância de 10 metros, sei lá, 5 metros, e não está nem perto de você, nem perto de mim, eu ia dizer aquela caneta. Então, esta, para quem é possuidor da caneta e está falando, o primeiro, essa, para a pessoa que está é o meu interlocutor, e aquela para uma pessoa que está longe tanto de mim quanto de você. Espero que tenha ficado claro isso aí para vocês. Então, essa mesma relação de esta para o que está mais perto. Então, qual é a cidade que está mais próxima? Fortaleza. E qual é a cidade que está mais longe na outra oração? São Luís. Portanto, eu tenho que usar São Luís e Fortaleza são lindas cidades. Esta, Fortaleza, deixa eu colocar de verde aqui, para ficar bem visível, vou colocar de verde. Esta. Quem é esta? Fortaleza. E quem é aquela? São Luís. Por quê? Olha a distância. Vamos contar, galera, por palavras. Quantas palavras eu tenho distantes da palavra de esta? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, Fortaleza está a 4 palavras de esta. Então, ela está mais próxima. O próximo pronome vai ser aquela. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palavras. Então, eu tenho 12 palavras que distanciam a palavra, o nome São Luís, do pronome aquela. E, portanto, essa é a relação que a gente tem que fazer. Essa é a relação que a gente tem que fazer. Para quem estiver mais próximo, eu uso esta. Para quem estiver mais longe, eu uso aquela. Por isso, porque eu fiz essa volta toda? Para que vocês também não fiquem sem entender o porquê do aluno, de Emil, essa redação é de Emil, ter usado aquela, porque ele está se referindo a Alton Callaghan. Ele está se referindo a ela que está mais distante. Se ele estivesse se referindo a Skylar, ele iria usar esta. Ficou claro isso para vocês? Ficou claro isso para vocês aí? Ficou, Marcelo? Ficou, Giovana? Ficou. Ficou, Carlito? Ficou, professor? Tranquilo. Sim.
Beleza. Essa é a ideia. Por isso que eu estou tratando. Eu não gosto de ver redação somente a questão da redação em si, a questão estrutural. Eu tenho a maior preocupação de ver o todo, porque a redação é analisada no todo. A redação é analisada no todo. Suponhamos que ele tenha colocado esta, e suponhamos que o autor, o corretor, conheça o texto. Aí fica o filme. Ele vai dizer que ele contou uma história errada, pode até penalizá-lo. Porque a gente tem que ser o máximo verdadeiro naquilo que a gente está colocando. Autêntico naquilo que a gente está colocando. Então, em que aquela tem uma gravidez indesejada e precisa emancipadamente, o programa reconheceu aqui como palavra errada, mas não é, emancipadamente, antecipadamente, ignorar, ela precisa emancipadamente viajar a Nova York com o fito, com o objetivo, com o desejo de encontrar ajuda médica para abortar. Todavia, a protagonista, durante a sua jornada, isso aqui é um elemento adverbial de tempo, aqui eu tenho um elemento adverbial de tempo, por isso fica entre vírgulas porque está deslocado. Então, todavia, a protagonista, durante sua jornada, defronta-se, aqui foi o erro, porque defrontar é um verbo pronominal. O que é um verbo pronominal, professor? É um verbo em que eu coloco o pronome. Então, eu tenho lembrar e eu tenho lembrar-se. Quando eu tenho o verbo lembrar, ele é transitivo direto. Quando eu tenho o verbo lembrar-se, Anne, ele é transitivo direto. Aí eu saio e digo assim, eita, esqueci o caderno em cima da mesa. Esqueci o quê? O caderno em cima da mesa. Quando eu digo assim, eita, me esqueci de algo. E alguém me pergunta, de quê? Do caderno em cima da mesa. Então, quando o verbo é pronominal, ele é transitivo indireto. O verbo lembrar. Então, esqueci-me ou lembrei-me. De quê? Eu esqueci o quê? Eu não sei se vocês já tinham visto essa regência quanto a isso, mas é importante vocês lembrarem disso, tanto para a redação quanto para a questão dos textos em si, ou caso caia alguma coisa sobre regência e sobre conjugação do verbo. Então, enquanto o verbo não é pronominal, o verbo esquecer, por exemplo, ele não é transitivo indireto. Esqueci o caderno. Esqueci-me do caderno. Fala, Pedro. No caso aí, faltou o quê? Faltou o de, foi? Defronta-se de incontáveis? Defronta-se com. Nesse caso, precisa de preposição também. Porque nem sempre, às vezes quando a gente está aprendendo transitividade verbal, a gente faz uma relação de que a preposição vai ser de, mas muitas vezes ela não vai ser de, vai ser em, ou vai ser com. A gente tem que desmistificar essa ideia de que toda a preposição do verbo transitivo indireto é de, mas nem sempre vai ser de, vai ser em, hora vai ser em, hora vai ser de, hora vai ser com. Então aqui houve um erro gramatical. Então, como o nosso amigo Thales gosta, vermelhinho aí, professor. Aí o vermelhinho, Thales, tu que gosta. Então, rapaz, isso eu lembro, né, senhor? Defronta-se com incontáveis percalços. Ela defronta-se com, né? Eu digo assim, Pedro, você na sua caminhada você vai se deparar, você vai se defrontar com inúmeros obstáculos. Eu não posso dizer você vai se deparar de, você vai se deparar em. Ok? Por exemplo, ver-se, no caso pronominal. Eu me vi em apuros. Eu me vi em apuros. A regência vai exigir esse em. Eu não me vi apuros, eu me vi em apuros. Então a gente tem que entender que quando o verbo é pronominal, ele já muda um pouco. Por exemplo, eu estou destacando aqui dois. Lembrar-se, esquecer-se.
eu me lembro de, eu me lembro de, esqueço-me de, lembro isso, esqueço isso, lembro-me disso, esqueço-me disso. Então, quando ele é pronominal, por que é pronominal? Porque há dentro da estrutura desse verbo o pronome. Por isso que ele é chamado verbo pronominal. Quando cair em alguma prova, alguma coisa que vocês estiverem lendo, alguma questão, verbo pronominal é aquele que tem um pronome na sua estrutura da palavra. Então, ela, né, no caso, todavia, a protagonista, durante a jornada, defronta-se com incontáveis percalços, principalmente em que pese a ausência de cota orçamentária e apoio familiar. São dois problemas que ela enfrentou aqui. Nos percalços, ele citou dois, né? A ausência de dinheiro, a ausência de cota, falta de dinheiro, cota orçamentária e apoio familiar. Fora da ficção, aqui eu estabeleço uma relação uma relação entre o meu repertório, e aqui eu começo naquela estrutura, tudo isso aqui, eu tenho que está de cinza, eu tenho aí nessas palavras o meu repertório. Então a gente sempre tem trabalhado, vocês que estão chegando agora, uma estrutura de introdução é R, de repertório. Eu acho que, eu não sei se Maristela já sabe disso, Maristela sabe, eu não sei se Mariana sabe disso. Repertório, eu tenho uma contextualização, eu tenho uma apresentação do tema, e eu tenho uma apresentação da tese. Essa é uma estrutura. E sempre falo o seguinte, professor, se alguém me perguntar, necessariamente tem que estar nessa ordem? Não. Giovana não estava quando a gente... Eu não sei se você estava, Giovana. Na última aula que eu vou já fechar esse WhatsApp. Que a gente corrigiu a tua redação e eu mostrei para a galera que você fugiu não fugiu da estrutura, você fugiu da ordem. A estrutura você não pode deixar de trabalhar. A ordem você vai trabalhar de acordo com como você achar melhor. Então você fugiu, Giovana? Não estava, não. Pois é, eu não sei se você lendo a sua redação, você percebeu isso. Você fugiu da sua ordem de estrutura, tanto na introdução quanto na conclusão. Na conclusão você colocou primeiro a finalidade. Professor, isso está errado? Não, isso não está errado. Eu posso chegar e dizer assim, turma, a fim de que a gente possa sanar a fim de que vocês possam melhorar essa nota, eu vou passar um trabalho. Eu coloquei a oração final, a oração subordinada adverbial final, antes da oração principal. Qual é a oração principal? Eu vou passar um trabalho eu vou passar um trabalho. Eu tenho uma oração, eu tenho verbo. Quando eu digo para melhorar a nota de vocês, é a oração subordinada adverbial final. Você, Giovana, fez o contrário. Você colocou assim, a fim de que a gente melhore a fim de que eu melhore a nota de vocês, vou passar um trabalho. Você inverteu a ordem. O professor está errado? Não está errado. A ordem, ela não deve ser engessada. Você não precisa colocar primeiro a contextualização, depois o repertório, não, você pode trabalhar da melhor maneira que você se sentir à vontade. Agora, o que não pode faltar são os elementos básicos da estrutura de uma redação. Quais são os elementos básicos da estrutura de uma redação? E aí, Mariana, eu digo isso sempre, o Emil, ele tem confessado isso para mim, professor, eu tenho juntado a teoria, aquele conselho que o senhor tem nos dado,
de ler bastante redações notas 1000 e depois de praticar. Ou seja, vocês quando vão começando a ler a redação com a estrutura na mente, vocês vão ficar mais facilmente conhecedores e observadores, identificadores da estrutura como um todo. E aí vocês vão saber que, eita, esse aluno fez uma mudança, ele botou primeiro a finalidade, depois ele colocou o meio, depois ele colocou o agente. Então você pode ter é maleável isso. Isso é muito volúvel. Essa é a ideia. Agora, os elementos não podem mudar. Eu tenho que ter repertório, contexto, tema e tese. Por isso que a gente colocou RCTT. TT porque é tema, TT porque é tese. Então é RCTT, repertório, tema e tese. Boa noite, Isa. Então vamos lá. Bem, daqui para cá, como eu falei, eu tenho todo o repertório. E te perguntando, Giovana, você percebeu isso quando você leu a redação em casa, depois que chegou, você percebeu que você fez essa mudança na introdução e na conclusão? Da introdução eu percebi, não percebi tanto na conclusão. Da introdução foi até mesmo por causa da leitura das redações nota 1000 de uma atividade que o senhor passou. Uhum. E que era para eu identificar esses elementos e muitas vezes eles estavam assim invertidos. Aí acabou que eu acabei fazendo a minha. Pois é, olha aí, galera, o que vocês estão vendo. As meninas que chegaram, Mariana, que não sabe, as meninas que chegaram, a Anne tinha a maior vontade de te conhecer, tirou a mesma nota que você, Giovana. A Anne era ano passado do primeiro ano, ela está aqui presente, ela tinha vontade de conhecer, a Rochelle tinha vontade de conhecer. Então, ó, a Anne, a Rochelle, a Giovana, que estão conosco esse ano, que vão tentar novamente, o curso que elas querem é muito concorrido. E esse ano elas vão estar mais tranquilas para chegar com a redação e vão focar um pouco mais em outras disciplinas. Eu sempre falo isso. Gente, tentem descobrir uma maneira de vocês estudarem melhor para que vocês possam abarcar todas as disciplinas possíveis. Tá? Nem que vocês façam... eu tenho um cronograma aqui de um colega de vocês aqui que ele me passou muito bom. Quem quiser depois eu posso compartilhar com vocês. É uma sequência de estudo, um dia é biologia, química. Eu não vi tudo bem detalhadamente, mas eu vi que é um negócio bem organizado. Então a Giovana foi uma das alunas, e a Anne, que também está aí, que tirou nota 1000 e que viu que a gente trabalhou isso aqui e deu certo. E por detalhes, como a gente viu na redação que a gente corrigiu dela, por detalhes ela não alcançou talvez 1000, 980, 960, 990, tá? Foi apenas alguns detalhes. Então vamos lá. Essa estrutura, como eu falei ainda há pouco, daqui para cá eu tenho repertório. Daqui para cá, galera, é quando ele faz assim, fora da ficção, é quando eu estabeleço uma contextualização entre o repertório que eu apresentei, seja ele um livro, uma obra, uma letra de uma música, de música popular brasileira. Não vamos pegar essas músicas inadequadas, né? Eu digo inadequadas, mas vamos pegar uma música, às vezes até alguns raps são bem interessantes quando eles tratam de problemas sociais e trazem na letra uma mensagem interessante. E professor, diga, Thales. Aí a Anne, professor, aí que tá com nós, apareceu a menina está conosco. Isso. É isso. Então, a menina, professor, ela não ouve o que é normal de todo mundo ouvir. Ela não assiste filme que é normal de todo mundo assistir, não. A menina não lê livro que é normal de todo mundo ler. Ela só lê o que enriquece ela em redação. Ela só assiste filme que enriquece ela em redação. E só ouve música que enriquece ela em redação. Mas, deixa eu te falar. Essa é a ideia. Ok? Essa é a ideia. É você não perder a oportunidade durante o ano de trazer o máximo de conhecimento para ti, para que você possa, ao máximo, obter uma nota melhor. Essa é a ideia.
ela está certíssima. Ela está certíssima quanto a isso. Eu Ok? posso falar? Pode, fique à vontade. Isso foi uma coisa que eu falei até para o senhor, e eu acho que pode servir de conselho. Não é só aquilo que vai me enriquecer. Eu gosto disso, por exemplo, eu gosto de assistir séries. Isso. Então, eu tento tirar dali das séries, dos gêneros que eu gosto, alguma coisa que eu possa puxar tema, entendeu? Uhum. Muito, muito interessante. Por exemplo, a Anne, sabe qual é o livro que a Anne está lendo agora, Thales? Nope. A Revolução dos Bichos. E a professora falar a Revolução dos Bichos, os meus se revoltaram Como assim, aqui. professor? Foi coincidência que eu também tô lendo o mesmo livro. Pronto. Depois vocês fazem um fórum aí, eu quero participar como observador. Então vamos lá. Beleza. Isso é importante. Fora da ficção é estabelecer essa conexão entre meu livro, minha obra de arte, minha letra de música, minha série, enfim, o que quer que seja. Eu digo assim, fora da ficção. Eu já estou trazendo o texto para comparar com a ficção. Eu já comparei, ele diz, fora da ficção, vê-se no Brasil situações que reiteram o contexto apresentado no longa-metragem. O contexto de quê? Do aborto. A menina que viveu uma situação complicada e que no final de tudo quer abortar. Então, onde eu parei aqui, longa-metragem. Um número descomunal de abortos clandestinos, os quais são realizados por mulheres de baixa renda e que estão no limiar. Aqui ele errou, ele mesmo falou para mim que ele errou, depois que ele foi observar, e aqui talvez tenha sido erro de digitação. Limiar era para ser limiar, não era para ser limitar. Então, mesmo assim, Thales, eu vou marcar de vermelho. No limiar. Que é isso, professor? Calma. Da vida adulta. Isso ocorre por quanto a falta, por quanto significa porque. Eu tenho por quanto e com quanto. Eu tenho por quanto e com quanto. Por quanto a falta. Outro dia eu falei para vocês. Já usou um porquê? Usa uma vez que, um já que, um pois, para você variar nos seus conectivos. Isso ocorre, aqui eu vou marcar de verdinho, os elementos coesivos. Isso ocorre porque, né, por causa da falta de informações sobre educação. Então aqui, ó, primeiro D1, vou botar bem aqui. D1, primeiro desenvolvimento. Professor, Oi. Eu fui analisar mais na frente, ele também inverteu, né? Ele botou o tema por último. Não, ele botou a tese, a última aqui dele. Justo, bem aqui, sobre a legalização do aborto. Então, bem que eu tenho D1, eu vou colocar de cinza. E eu tenho um D2, a partir de quê? A partir do I, do conectivo I. Estou trabalhando com a galera do segundo ano isso hoje. A insuficiência legislativa vem até aqui. Justamente, bem trabalhado, viu? Bem observado. Ele já colocou Brasil, ele tem que contextualizar com o Brasil. Por quê? Porque se eu tenho que contextualizar, turma, eu tenho que trazer e falar sobre o meu país. Onde é que eu tenho que tratar dessa realidade? Não adianta eu falar no mundo, não quero, o corretor não quer saber da sua opinião em relação ao mundo, ele quer saber da sua opinião em relação à realidade brasileira. Então eu tenho aqui o D1 e o D2. Mariana, o que seria o D1 e o D2 que outro dia eu observei na tua redação? Claro que eu acho que você ainda não estava ainda por dentro dessa estrutura. O D1 é a tese, é a primeira parte da sua tese que vai sustentar a sua argumentação no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento. O D1 é a parte da sua tese que vai sustentar a argumentação do seu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Consequentemente, o D2 é a parte final da sua argumentação que sustentará o seu desenvolvimento número 2, o seu segundo parágrafo. Então,
Quando o corretor analisa essa estrutura bem aqui que foi trabalhada, ele vai dizer que essa redação, que nesta redação existe, vou botar com letra maiúscula, um projeto de texto. Ele vai dizer que existe um projeto de texto. Ou seja, uma estrutura que obedeceu à competência número 2. E o que diz a competência número 2? A competência número 2 é aquela em que você compreende o gênero textual, que é o gênero dissertativo, argumentativo, e aqui você já está argumentando porque você já está dando a sua opinião, e agora você vai desenvolver a sua opinião. Então aqui você já está ganhando pontos na competência 2. Eu até falava esses dias, Giovana, em sala de aula, e o Girlane, deixa eu falar o nome das outras meninas também, para não ficar focando só em Marcelo, a Ellen. Boa noite, Ellen, não tinha te dado boa noite, querida, desculpa, mil perdões. Eu venho falando esses dias, Ellen, acho que estava na última aula minha que eu dei, que a competência 1, que é da gramática, você analisado desde esse O bem aqui no texto, desde esse O bem aqui, até, galera, até a última letra, cadê Jesus? Até esse último pontinho bem aqui, ó. Se você não colocar ponto bem aqui, você perdeu ponto na redação. Então, se eu terminei uma frase, uma oração, eu tenho que colocar ponto. Se eu não coloquei, eu vou ser penalizado. Eu esqueci. A hora da redação não é hora para esquecimento. A gente tem que estar 100% preparado. No começo do curso, eu vinha falando, Giovana ainda não sei se Giovana estava presente, e o Isa, eu disse, olha, chegou o momento para a galera do 900 de fazer não apenas o melhor, mas fazer o excelente. Se eu já cheguei no 940, você está entre os melhores do Brasil. Mas eu quero mais, eu quero algo. Então agora eu tenho que fazer aquilo que eu não fiz. Eu tenho que ser excelente. Então, para ser excelente, eu não posso esquecer esse pontinho bem aqui. Porque a competência 1, que é a competência da gramática, ela me cobra do início até o final da redação. Pode falar, Thales. Marcelão, quer falar alguma coisa? Não, nada não. Liguei sem querer. Marcelão, tá sendo claro? Eu tô muito rápido. Pra mim tá tranquilo. Beleza. Vitória. Quem tá com o link de Vitória, eu quero até saber quem é que tá com o link de Vitória. Eu não sei se é Vitória mesmo ou se tem alguém. Professor, se for Vitória Lago, sou eu. É Vitória Lago mesmo, é ela mesmo. Pronto, é você. Tá claro aí, Vitória? Tá muito rápido, tá para entender? Não, tá ótimo, tá dando para entender direitinho. Legal. Então, isso aqui, turma, principalmente a turma que tá chegando agora. Gente, isso aqui é uma redação de um aluno que trabalha aqui comigo, juntamente com vocês, que quando chegou aqui não compreendia essa estrutura, isso há 3 meses. Ele não sabia essa estrutura. Ele aprendeu a desenvolver essa estrutura assistindo às aulas. Ele faz redação toda semana. Gente, eu bato nessa tecla, ó. Bato nessa tecla. Tem que fazer redação. Tem que fazer redação. Tem que fazer redação toda semana. Tem que estar lendo redação nota 1000, tem que fazer redação toda semana. Porque só assim vocês serão avaliados. Só assim vocês descobrirão em que vocês estão pendentes, naquilo que vocês vão perceberão, aquilo que vocês estão trabalhando bem, e vocês irão, a partir dessas pendências, começar a fazer mudanças. E essa redação de Enio foi a melhor redação que ele escreveu para mim esse ano. Então, só para fechar isso aqui, eu tenho uma estrutura de redação nota 1000. Vitória, Girlane, se vocês pegarem as redações nota 1000 do ano passado, vocês vão perceber essa mesma estrutura. Não tem nenhuma redação diferente disso daqui, porque é a estrutura que o Enem cobra. E eu digo sempre na sala de aula, deem ao corretor aquilo que ele quer. Vamos lá. Deixa eu só copiar essas duas... Essa tese aqui que está completa. Vamos para o desenvolvimento 1. Evidencia-se em primeiro plano. Galera, esse aqui é um elemento coesivo em que
o Enem, ele cobra um elemento coesivo a partir do segundo parágrafo para começar o parágrafo. Então eu tenho elemento coesivo aqui. Se vocês forem perceber, eu vou ter elemento coesivo no terceiro parágrafo, bem aqui, olha, aqui em segundo plano. E eu vou ter o elemento coesivo para começar aqui, ó, infere-se, conclui-se. Inferir é concluir, é deduzir em vista do que foi mencionado. Então eu tenho sempre esses elementos coesivos para começar. Eu posso, Maristela, trocar esse em primeiro plano, tirar ele daqui e trazer ele para cá e não vai fazer mudança nenhuma. Em primeiro lugar, só que eu vou organizar aqui a questão gramatical. Em primeiro lugar, em primeiro plano, vírgula, evidencia-se, aqui tem duas vírgulas, né? Bem que há duas vírgulas, beleza, mas isso aqui é de menos. Então, eu posso fazer isso. O importante é que esse elemento coesivo ele tem que estar aqui porque é uma cobrança do Enem. O Enem cobra isso. Você já está somando já está chegando perto dos seus 200 pontos quando você coloca esses elementos coesivos aqui nesse início de parágrafo. Evidencia-se que o tabu da educação sexual nas escolas é um dos principais obstáculos a ser sobrepujado. Então aqui, o que faltou aqui, vou botar até com letra maiúscula, foi a apresentação do Professor, tema. Oi. Era isso que eu ia falar, Certo? sobre a apresentação do tema, eu ia lhe perguntar se pesa muito, tipo... Tô vendo. Se pesa muito, eu não retomar o tema, no caso. Porque o que a gente percebe ao longo dos anos? Uma coisa que a gente tem que entender é que as estruturas, alguns elementos da estrutura da redação, eles vêm mudando ao longo dos anos. Este ano que nós estamos, este último Enem que aconteceu, o que se percebe é que está havendo uma orientação dos professores no sentido de apresentar o tema em cada um dos parágrafos, para que o leitor não deixe de saber sobre o que ele está lendo. Se ele pegar o segundo parágrafo ou o terceiro, ele vai saber do que está se tratando aquele texto. Então essa é uma orientação linguística. Eu pego o texto a partir daqui, eu já sei qual é o tema, mesmo não tendo lido muitas folhas acima, ou parágrafos acima, ou eu não tenha lido muitas folhas ou parágrafos abaixo. Então faltou aqui essa apresentação do tema, falar sobre a questão do aborto. Que o tabu da educação sexual nas escolas é um dos principais obstáculos a ser sobrepujado. Então vamos colocar um Ctrl+V bem aqui. Não, desculpa, né? Era isso que eu queria. Eu queria colocar isso bem aqui. Pronto. Eu tenho aqui. O que eu vou ver se o aluno seguiu a orientação. Então eu tenho aqui o D1 e o D2. Então o que é o D1? Falta de informação sobre a educação sexual. Então é isso que ele colocou aqui. O tabu da educação sexual nas escolas é um dos principais obstáculos a ser sobrepujado. Então é na escola que se orienta, é na escola que se educa, é na escola que se aprende. Eu nem gosto muito dessa questão de educação, mas a escola é um local mais de aprendizado e de conhecimento. Mas também não deixa de ser local de educação, porque lá, desde crianças, nós somos também educados, nós não somos apenas ensinados. Mas a escola realmente ela faz parte é a nossa segunda casa, porque lá a gente passa muito tempo. Então, há muitos estudiosos que não gostam dessa ideia, mas eu acho que ela tem uma relação muito grande. Para os mais velhos, nem tanto. Todo mundo já sabe o que é certo e o que é errado. Mas para as criancinhas, não. Então, o tabu da educação sexual nas escolas é um dos principais obstáculos a ser sobrepujado. Então, a falta de informação foi tratada bem aqui. Sob essa ótica, elemento coesivo,
sob essa ótica. Galera, se vocês discordarem de alguma coisa que eu falar, é só colocar. Se tiver, se eu não achei isso correto e tal, é só colocar. É lícito guindar. Essa palavra bem aqui, deixa eu me lembrar o que foi. Eu até procurei o significado dela e coloquei até. Aí eu fiz um comentário bem aqui. Eu disse assim: Emil, já disse a você para ter mais cuidado com a erudição. A palavra não está incorreta. Vou até colocar aqui. Eu procurei o significado, isso mesmo, deslocar, tá? Deslocar algo para baixo, de baixo para cima, ou seja, elevar. Então, elevar. Trazer à tona, ficar melhor. É lícito trazer à tona, é lícito lembrar, ficava muito mais fácil. Então, é importante a gente aprender um princípio que eu falava muito para a Giovana quando a gente estava em aula. Eu digo assim, olha, no texto da redação, o menos é mais. O menos é mais. Olha o comentário aqui. Já disse a você para ter cuidado com a erudição. Porque eu tenho que lembrar que o meu interlocutor, o meu leitor, ele não vai saber e não vai se agradar de uma leitura em que eu traga palavras eruditas, palavras difíceis. Ele quer um texto um pouco mais fácil. Então aqui, é lícito lembrar, ou lícito mencionar o pensamento do pedagogo brasileiro Paulo Freire. Educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas mudam o mundo. Aqui eu tenho uma outra estrutura. Ele desenvolveu, apresentou a sua tese e logo depois ele sustentou a sua tese com uma citação de autoridade. Então, ele apresentou a sustentação da tese com citação de autoridade. E ele continua assim, elemento coesivo, certo, Pedro? Denota-se a necessidade de romper balizas que tornem demasiadamente e excessivamente. Aqui, olha o comentário que eu já fiz aqui, eu vou só ler. Opte pela abreviação do primeiro advérbio. Quando eu tiver dois advérbios, em algumas situações que não é essa situação, e eu não vou parar para não tomar muito tempo para falar da outra situação, mas especificamente, quando você for colocar dois advérbios no seu texto, faça o seguinte: abrevie o primeiro e coloque o segundo. Então, que tornem demasiada ou excessivamente. E aí, ele foi lembrar disso depois. Ele disse, não, professor, realmente depois eu fui ver. Então, para a alegria geral de Thales, diga ao povo que marquei de vermelho. Viu, Thales? Marquei de vermelho. Vermelhinho. Então, demasiadamente ou excessivamente. Como é que deveria ficar? Que tornem demasiada ou excessivamente. Então, eu posso dizer assim, política e socialmente, não vou dizer assim, politicamente e socialmente, a dar uma abreviada. Existem algumas situações que você pode até usar, mas não são essas situações do nosso texto da redação. Então, é um princípio, viu, Anne? Fica ligada, viu, Maristela, Vitória, fiquem ligadinhas nessa questão bem aí, para não colocar dois advérbios seguidos, porque isso dá uma sonoridade não desagradável, segundo os linguistas. Então, que tornem demasiadamente ou excessivamente, fica um negócio meio repetitivo. Então, que tornem demasiado ou excessivamente oneroso o acesso das crianças às informações de cunho sexual. Informações essas imprescindíveis para a preparação. Quando eu afirmo alguma coisa, eu estou opinando. Então, informações essas imprescindíveis para a preparação dos jovens para a vida sexual. Oi. Pode falar. Como é que é para ficar então, correto? Demasiada ou excessivamente. Eu vou botar aqui já correto. Demasiada ou excessivamente. Política e economicamente. Social e economicamente. Isso é um fato que tem uma equivalência literária e historicamente importante.
Aqui eu criei uma frase aqui à toa, viu? Isso tem uma equivalência literária e historicamente importante para o Brasil. Então você coloca, quando for colocar 2, ou até 3, isso aqui tem uma importância histórica, literária, não, como é advérbio, isso fará um bem de forma histórica, social, política e economicamente para o Brasil. Entendeu a frase agora? Agora eu construí legal. Então, sabe, porque assim, quando sai mesmo na hora, tem que demorar ou até processar para... Hoje eu estava falando sobre isso, que o pensamento é algo tremendo. Você pensa, tem que organizar, tem que pensar no teu interlocutor da melhor maneira que você passa por ele, isso tudo em questões de frações de segundo. O cérebro é algo tremendo. Informações essas imprescindíveis para a preparação de jovens para a vida sexual de forma segura, assistindo-lhes, sobretudo, a responsabilidade de zelar seu próprio corpo para evitar circunstâncias não desejadas. Aqui é uma conclusão. Agora, houve um erro. E hoje, não sei se foi em sala de aula, no segundo ano, foi no primeiro. Eu falei o seguinte, eu só começo frase com gerúndio, presta atenção, tenta bem aí, isso pode servir, deixa eu ver aqui, deixa eu citar, para deixar de citar algum nome que eu não citei ainda há pouco. Carlito, Thales, Vitória. Hoje nós temos poucos alunos. Deixa eu ver quem mais está aqui. Isa. Eu só posso começar oração com gerúndio, tá? Assim, de um ponto, deu um ponto, vou começar, deu um ponto e vírgula, vou começar o parágrafo com oração com gerúndio, se ela for oração reduzida de gerúndio. Ou seja, ela está ligada a uma oração principal. Professor, não entendi nada do que o senhor falou. O senhor falou 1 quilo, eu não entendi meia dúzia. Meio quilo, desculpa, quantidade, proporções erradas. Por exemplo, encontrando o bandido, vírgula, encontrando. Gente, hoje eu estou com esse teclado bem lento, o computador está bem lento. Encontrando o bandido, as buscas foram encerradas. Eu quero ler isso em breve a respeito daquele cara lá de Goiás. Encontrando o bandido, as buscas... Não, serão, que dá uma ideia de tempo, serão. Ixi, meu dedo bateu nessa aqui, não sei. Serão encerradas. Encontrando o bandido, as buscas serão encerradas. Aqui está certo, porque eu tenho uma oração subordinada reduzida de gerúndio, certo? Eu tenho uma oração reduzida de gerúndio e uma oração principal. Essa oração principal ela tem sentido, as buscas serão encerradas. Mas aqui eu tenho uma situação. Quando as buscas serão encerradas? Quando o bandido for encontrado. Agora, vamos inverter essa frase. As buscas serão encerradas quando o bandido for encontrado. Quando o bandido for encontrado. As buscas serão encerradas quando o bandido for encontrado. Nesse caso aqui, eu tenho uma oração normal. Na outra situação, sim, eu tenho uma oração reduzida de gerúndio. Aqui eu tenho uma oração adverbial, até aqui quando foi encontrado. Não vou me preocupar com essa parte aqui, mas eu vou apagar logo. Quando o bandido, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, tempo, quando. Então, se eu for passar isso por gerúndio, vai ficar naquela situação lá. Aqui, quem é o sujeito de assistindo? E aí eu coloquei um comentário bem interessante, até um pouco longo. Ó. Eu disse assim, essa não é a pontuação correta. Aqui seria uma vírgula, bem aqui, ó. Aqui seria uma vírgula. Lembre-se de que, olha aqui, até me preocupo muito com isso na hora que eu vou escrever também para lembrar. Ó. Lembre-se de que o gerúndio, quando oração subordinada ou reduzida,
oração subordinada ou reduzida, deve ter uma referência, uma oração principal, que vai dar a ela sentido. É que vai dar a ela sentido. Porque se eu não tiver uma oração principal aqui, eu vou ficar sem sentido, assistindo-lhe sobretudo a responsabilidade, sim, quem é a oração principal de ser assistindo. Eu poderia colocar, deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui, acho que eu até coloquei, não coloquei. Se ela vier deslocada, se ela vier errado. Se ela vir deslocada, merece a vírgula. No caso da sua construção, quem assegura? Sobretudo, quem assegura? Quem assiste? Quem assegura? Aqui não tem o sujeito. Olha, já aparece isso. Não, no caso da sua construção, quem assegura? Não aparece depois e nem antes do verbo. A pontuação travou. Aqui, para a felicidade geral de Tales, digo que é vermelho. Vermelhinho. Aqui foi erro sintático. Então aqui foi um erro sintático. O restante está tudo ok. Vamos adiantar, estamos já chegando no nosso horário. Terceiro parágrafo. Já falei para vocês, tem que começar. E aí ele diz, ressalta-se em segundo plano. Eu não tenho o primeiro plano, agora eu tenho o segundo plano. O que foi que ele colocou no segundo plano? Em segunda tese, a insuficiência legislativa. Já falei para vocês que a ausência do governo, do Estado, é um dos maiores problemas, é um dos maiores causadores de todos os problemas que vivemos. A negligência legislativa, está bem aqui, ó, insuficiência, descaso, ineficiência, negligência, ausência, tudo é sinônimo da falta do Estado cumprir seu papel. A negligência legislativa para com o tópico, ressalta-se em segundo lugar, a negligência legislativa para com o tópico. Isto é, conquanto o país detenha um índice vergonhoso de mortes mediante procedimentos médicos ilegais, agora aqui faltou a questão, cadê o dado que me diz isso? Cadê o meu órgão que traz esse índice vergonhoso? Vergonhoso de mortes mediante procedimentos, segundo ilegais, aí eu colocaria segundo o Ministério da Saúde, ou segundo o IBGE, sei lá, qualquer que seja. Então, não afirme algo sem trazer uma sustentação. E até falei para ele num comentário, não sei se foi aqui ou nós quando estávamos conversando, que eu disse a ele, faltaram dados à tua redação. Citação eu tenho citação aqui, por exemplo, de John Kennedy, eu tenho citação de Paulo Freire, mas eu não trouxe nenhum dado, principalmente quando é um tema que trabalha muito a questão de dados. É uma média de mortes, segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil tem-se uma média de 10 mil mortes, 5 mil mortes por ano em abortos ilegais. Isso já traria mais sustentação. E aqui nesse aspecto ele falhou. De mortes mediante procedimentos médicos ilegais. Aí aqui, ó, segundo, eu vou marcar de vermelho para segundo. Aí sim, médicos legais. Não há qualquer mobilização parlamentar para trabalhar com contumácia. Essa palavra aqui é com... Deixa eu buscar bem aqui exatamente para vocês. Contumácia. Professor, Oi. isso aí é verdade. Ele fala muito complexo, ó. É uma Outro dia eu linguagem... tava conversando com ele no WhatsApp. Isso, é uma linguagem muito... com insistência, ou persistência, ou teimosia, ou com extrema obstinação. Então, ou seja, com vontade, com afinco, até ficaria melhor. E de maneira mais evidente, tá? Não há essa mobilização parlamentar como deveria ser, um trabalho sério, com contumácia e singularidade, o aborto, para trabalhar o aborto. Partindo desse pressuposto, aqui eu tenho um elemento coesivo, viu? Girlane, aqui eu tenho um elemento coesivo. Maristela, tem um elemento coesivo. Cadê? Não quer marcar? Aqui.
Vou marcar um alimento. Um alimento. Ai, ai. Nem com fome eu estou. Partindo desse pressuposto, faz-se adequado dar ênfase ao raciocínio do ex-presidente John F. Kennedy. E aí ele falou mais uma coisa bem aqui. Vou colocar de vermelho para a felicidade geral de Thales e da nação. Por que, Thales, ele errou? Consegue me dizer? Porque ele não botou o dado. E que dado seria importante aqui? Não. Alguém me responde? De onde esse cara é presidente? Só isso. Estados Unidos? É isso. Você tem que colocar. Segundo esse Mas ele tem que falar. Tem que colocar. Há coisas que são necessárias e há coisas que não são necessárias. E as necessárias eu tenho que colocá-las. São obrigatórias. Se é o ex-presidente John Kennedy, o ex-presidente dos Estados Unidos John Kennedy ou o ex-presidente John Kennedy dos Estados Unidos. Quem foi John Kennedy? Só presidente de onde? Isso é importante colocar. Sejam quais forem os nossos desejos, sejam quais forem os nossos ditames, de nossas paixões, os fatos não podem ser alterados. A lei não pode se curvar aos desejos incertos e aos temperamentos caprichosos do homem. Portanto, eu posso usar portanto para concluir o meu pensamento, mesmo aqui no desenvolvimento, porque eu tenho que concluir a minha articulação. É preciso buscar, independentemente de opiniões ou ensejos que ferem a laicidade estatal. Isso aqui, ó, o país é laico, todo mundo sabe, isso aqui não é linguagem difícil. O país é laico, não pode ser movido por religião, não pode ser regido por religião, cada um. E o Estado não pode se envolver na religião de ninguém. Então, meios de flexibilizar as proibições relativas ao aborto, a fim de garantir maior conforto às mulheres que aspiram à prática. A que aspiram é desejar, por isso a regência está correta. Se fosse aspirar no sentido de sorver, de inalar, de cheirar, então eu aspiro o perfume, é verbo transitivo direto. Quando é aspirar no sentido de desejar, ele é verbo transitivo indireto. Que aspiram à prática da interrupção involuntária da gravidez, sejam quais forem os seus motivos. Essa conclusão aqui eu gostei bastante. Ficou muito, muito bacana. E por último a gente vai para a conclusão, lembrando que o nosso elemento coesivo, aí eu vou apresentar uma nova estrutura para vocês. Aí, professor, eu ia lhe perguntar mesmo, depois que terminar essa aula, como era que era a palavrinha que o senhor passou lá na sala? Ó, aqui, Estado. Aqui, que foi que eu coloquei? Eita, Jesus, até eu vou me esquecer do que eu coloquei. Família. Família. Maristela é demais, Maristela, eu te amo. Maristela. Aqui, iniciativa privada. Vocês vão já entender isso aqui. Quem perdeu a aula hoje vai poder curtir, mas eu acho que a aula, quando a gente está participando, ela é melhor. Iniciativa privada, a sociedade, a mídia. Deixa eu ver como foi que eu escrevi alguma coisa errada ali. A mídia. E as ONGs, professor. E as ONGs. Isso, rapaz, vocês estão ligados. Cara, vocês vão arrebentar. Gente, essa galera que tá falando, Maristela, Carlito, Thales, é tudo do 9º ano. São meus pupilos do 9º ano aí, que eu tenho o maior prazer de estar junto com eles. É uma turma que eu tenho hoje o prazer de trabalhar. Redação e língua portuguesa. Ano que vem, interpretação textual e a questão da literatura. Então vamos lá. O que eu tenho com esses elementos aqui? Esses elementos também, a gente tem uma outra estruturazinha que eu vou colocar bem aqui na frente. A estrutura da redação, ela é o seguinte, ela é o elemento coesivo, isso aqui eu vou escrever tudo uma vez. A retomada, o agente, a ação, o meio. Meio e modo, né, professor? Meio modo, o fim e o detalhamento. Deixa eu colocar aqui, o meio modo. Fim, aí tem fim e detalhamento. Agora eu vou diminuir porque eu quero todos eles juntos. Não, eu diminuir só eles aqui, o tamanho da fonte, que eu quero todos eles juntos.
Isso, agora deu certo. Deu não. Ixi, não escrevi errado. Detalhamento. Esses elementos aqui são a estrutura da redação. É melhor eu colocar. Fazer uma estrutura aqui melhor. Pronto. Professor, vou ter que sair aqui agora, viu, professor? Não, tranquilo. Eu já estou no final e amanhã tu assiste essa aula no... Então, eu tenho a família. Galera, é o seguinte, elemento coesivo, retomada do tema, agente, ação, meio, modo, fim, detalhamento. Essa é a estrutura de uma conclusão. Agora, você não pode esquecer de que existem alguns elementos importantíssimos que você tem que colocá-los na sua redação. É o estado, coloquei com letra maiúscula. A família, a iniciativa privada e as ONGs. Você pode usar qualquer um desses. Você não precisa usar todos, mas você tem que trazê-los para dentro do seu texto. Vamos ver se ele fez, o que foi que ele fez aqui. Em vista do que foi mencionado, a importância de tratar a legalização do aborto sobre duas vertentes, a da educação e em vista disso, foi mencionado a importância de tratar a legalização do aborto sobre duas vertentes, a da educação sexual e da displicente ação estatal. Ele retomou o tema. Fez a primeira coisa aqui, ó. A retomada do tema. Cadê? Até apaguei. Bem que ele retomou. Tem um elemento coesivo, quando ele se infere, e aí ele retomou. A partir daí ele começa a agir. Sendo assim, elemento coesivo, cabe ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação é quem? É o agente. Então eu vou botar esse agente aqui de... E ele detalhou já, professor, entre travessões. Isso, muito bem pensado. Aqui eu tenho o detalhamento, órgão responsável pelos litígios inerentes ao ensino, promover a aplicação compulsória aqui, ó, promover a ação. Daqui para cá é a ação. Certo? Daqui para cá eu tenho ação. Depois, medida que pode ser feita por intermédio, olha o meio, por quem ele vai fazer isso? Da mudança curricular com a implementação de lei ordinária. Outrora, outro elemento coesivo, vou botar de verde, esse eu vou colocar. Outrora, a gente vai já terminar. Compete ao Congresso Nacional, eu tenho um segundo agente, eu não preciso colocar dois. Mas se você colocar também, você não vai perder. Professor, ele detalhou também, né? Órgão máximo do Poder Legislativo, editar lei específica que vise tratar do aborto com maior individualismo, descriminalizando, né? Não é descriminalizando e dilatando mais possibilidades para a saúde prática, para a sua prática, para que, finalidade, para que se atenue o número de processos cirúrgicos irregulares. Bem, aí ele terminou. Gente, tirando esses erros, outros que eu até identifiquei agora, mas que não foram tão pertinentes, a nota de Emil ela variava entre 940 e 960. Se não fossem os erros gramaticais, ela pularia até um pouco mais. Porque se vocês perceberem, não houve tantos erros. Alguns percalços... Diz, Pedro. Foi eu, professor. Só foi... Mas foi falta de informação e erro sintático, né? Isso, erros sintáticos e alguns erros gramaticais só que baixariam a nota dele, mas a estrutura está perfeita. E é isso que é importante, a gente entender essa estrutura e trabalhar essa estrutura. Gente, chegamos no nosso tempo. Tá bom, gente? Obrigado pelo tempo. Já passamos aí 10 minutinhos.